Bom, então hoje a gente vai começar o estudo do livro de Ruth, né? Fiquei pensando, né, uma palavra que seja central, que represente aquilo que eu vou trabalhar no dia, para poder dar uma visão geral do livro. Mas no caso de Ruth eu não consegui achar uma palavra, né? Porque é um livro maravilhoso. Então eu coloquei aqui, né? É um livro que trata de conversão, de inspiração, de coragem, de determinação, superação, amor, lealdade, fidelidade. Então é um livro maravilhoso. E aí, quando eu comecei a ler o livro de Ruth para trazer para vocês, eu falei assim, bom, não dá para a gente começar abordando o primeiro capítulo. Por quê? Porque é um livro que, se a gente não tiver cuidado, a gente trabalha esse livro de forma muito superficial. Porque parece um romance, né? A gente vai lendo como uma história. Mas tem toda uma história por trás, tem todo um cenário que justifica cada uma das coisas, cada uma das decisões da própria Ruth, da sogra dela, do Boaz. E eu falei assim, não. Então é importante a gente fazer uma contextualização geral para a gente entender o cenário em que aquelas pessoas viviam naquela época, para a gente conseguir entender o livro. Então, o primeiro versículo do livro de Ruth fala assim, ó, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e os seus 2 filhos. Eu falei assim, bom, a gente tem que entender, porque é muita coisa que está tratando esse versículo. Então, a gente vai fazer a aula de hoje, a gente vai fazer, então, uma contextualização geral, a gente vai entender primeiro, quem que era? Que terra era essa de Moabe? Quem eram os moabitas? Como eles surgiram? Depois, fala que essa história se passa nos dias em que julgavam os juízes. Então, como é que foi essa época, né, em que os juízes estavam no comando, estavam na liderança do povo de Israel? Depois, fala no versículo 1 que um homem saiu de Belém de Judá. Esse homem era o Elimeleque, né? E ele saiu com a sua família. Por que ele teve que deixar Belém e ir para Moabe, né? E por fim, ao ler o livro, a gente vê que a Noemi, ela toma algumas decisões que é importante a gente saber como é que as viúvas viviam naquela época. E aí a gente tendo, né, essa contextualização geral, a gente vai conseguir entender melhor o livro de Ruth, né, para não ficar superficial. Então, hoje a gente vai ficar na contextualização e no próximo encontro a gente vai trabalhar o primeiro capítulo. Então, primeiro a gente vai entender quem eram os moabitas e como eles surgiram. Quando a gente volta lá no livro de Gênesis, então, capítulo 12, dos versículos 1 ao 5, a gente vê que Abraão, ele sai em direção, né, cumprindo uma ordem de Deus, ele sai em direção à terra prometida, mas ele sai levando Ló, apesar da ordem de Deus que era, deixe a sua família. Então, eu até coloquei os versículos aqui, olha, Deus fala assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Se você fizer isso, eu vou abençoar todos que te abençoarem e eu vou amaldiçoar todos que te amaldiçoarem. Só que a gente não sabe por que Abraão cumpre isso parcialmente. Ele vai, mas talvez por ser de idade, né? Fala lá que ele já tinha 75 anos, talvez porque o seu sobrinho era órfão, o pai de Ló tinha falecido, né? O fato é que Abraão vai, mas ele vai levando a Sarai, que era sua esposa, as suas coisas, os seus servos, mas ele leva também Ló. E Deus tinha falado com ele, deixa a tua terra, deixa os teus parentes, deixa a casa do teu pai e vai. Mas ele vai levando Ló. Então a gente já vê aí que ele fez uma coisa por conta própria, né? Aí lá em Gênesis 13, de 2 a 9, fala que essa decisão de Abraão de sair levando Ló acabou gerando contendas, né? Gerando confusões entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então fala lá, olha, que Abraão era muito rico, ele tinha muitas coisas, muitas posses, e Ló também tinha muitos rebanhos, tendas, gados, né? E que a terra para onde eles foram não tinha capacidade de comportar todo mundo, todo aquele povo, todas aquelas coisas
que foram levadas e que isso gerou confusão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aí, o Abraão tentando fazer aquilo que Deus espera de nós, que é viver em harmonia com os nossos irmãos, né? Com as pessoas que estão ao nosso redor, cuidando do outro. Abraão fala assim, olha, Ló, olha para um lado, para o outro, escolhe para onde que você quer ir, pode escolher. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, sem problema nenhum. Não pode é ter contenda, ter confusões, ter briga entre nós. E aí, o Ló olha e ele dá espaço à ganância, né? Eu tenho uma grande amiga que ela fala assim, olha, eu já até contei essa história aqui, ela fala assim, olha, se a gente tiver 2 queijos e eu quiser te dar um, eu vou te dar o melhor que eu tenho. Eu vou escolher aquele mais bonito, o mais saboroso, o maior para dar para você, porque eu quero cuidar de você. E o Ló olhou para a terra e falou assim, nossa, aquela lá é muito melhor e é para lá que eu vou. Então, Ló, ele deu espaço para a ganância crescer no seu coração, né? Então, os versículos, né, falam que ele levantou os olhos, olhou para aquela campina lá, né, à beira do Jordão, lembrava muito o Egito, né? E ele falou assim, é para ali que eu quero ir, né? E aí ele vai para Sodoma, mal sabendo ele que ali era uma terra de homens maus, pecadores, né? E ele vai para Sodoma, então, e Deus olha para Abraão e fala assim, olha, Abraão, para essa terra toda onde você está, eu vou te dar tudo isso para você, para sua descendência, para todo sempre, né? E aí, eu trouxe aqui alguns recortes, né, de Gênesis, Romanos, Judas e Ezequiel, que fala, então, de quais eram os pecados de Sodoma, e aí também de Gomorra, né, Sodoma para onde o Ló foi, né? Então a gente vê que Sodoma era uma terra de homens que pecavam muito, né? E aí fala que não só os mais velhos, mas também os mais moços, era arraigado, estava imbricado naquelas pessoas, eles eram muito pecadores, né? E quais eram esses pecados? Primeiro, a questão da homossexualidade. Fala lá claramente que os homens de Sodoma, e aí a gente vai ver que em outra parte fala de Gomorra também, eles tinham o hábito de estuprar os visitantes que apareciam por lá, né? Fala que não só os homens, mas também que as mulheres mudaram o uso natural, faziam coisas que eram contrárias à natureza, que os homens se inflamavam em sua sexualidade, né? Em sua sensualidade uns com os outros, que cometiam atos de prostituição. Fala também que eles eram arrogantes, que eles não tinham solidariedade, né? Que eles eram egoístas, que eles, mesmo tendo muito, que eles não cuidavam dos outros, né? Então, idolatria, homossexualismo, perversão, arrogância, egoísmo são pecados que a Bíblia fala, né? Que eram cometidos em Sodoma e em Gomorra. Aí chega uma hora que Deus fala assim, ó, já chega, eu vou acabar com Sodoma e com Gomorra, porque não tem jeito para esse povo. Isso está retratado lá em Gênesis 18. E aí, Abraão começa a negociar com Deus, fala assim, mas você vai destruir Sodoma e Gomorra e os arredores, vai destruir todo mundo. Mas e os justos? Por causa dos ímpios você vai destruir todo mundo, né? E aí Abraão entra numa negociação com Deus. Mas e se tiver 50 justos? Aí Deus fala assim, tudo bem, se tiver 50 justos eu poupo. Aí o Abraão, mas e se tiver 40? Mas por causa de 5 você vai destruir todo mundo? E se tiver 30, 20? Aí por fim, e se tiver 10 justos? Né? E aí Deus fala com ele, olha, se tiver 10 justos, eu não vou destruir por amor desses 10, né? E aí a gente fica pensando, né? Porque a gente sabe, olhando para a história, que Deus poupou Ló, ele destrói Sodoma, destrói Gomorra, os arredores, mas Ló e a sua família é poupada, né? E aí eu fiquei pensando, mas será que Ló era justo? Ou Deus poupou Ló por amor a Abraão? E aí eu achei, lá em 2 Pedro 2, de 7 a 9, que Ló era justo, sim. Lá fala assim, olha, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles.
é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então está falando aqui que Ló era justo sim, que ele ficava vendo os pecados dos sodomitas e que a alma dele se afligia, ficava atormentada, ele se sentia mal por aqueles pecados que eram cometidos, porque ele era justo. E fala aqui que Deus sabe livrar da aprovação os piedosos, né? Então, foi por amor a Abraão? Talvez sim, mas também por amor a Ló, que era justo, que Deus, então, usa de misericórdia. E antes de destruir Sodoma, Deus manda, então, 2 homens, 2 anjos, né? Que aparecem para resgatar Ló e a sua família. E aí, lembra que eu falei que era um hábito daqueles sodomitas estuprar os visitantes. Então, quando eles viram aqueles 2 homens na casa de Ló, eles chegam, batem na porta e falam assim, e aí fala que dos mais novos aos mais velhos, era todo mundo, os homens chegaram e falaram com Ló assim, passa esses 2 visitantes para fora que nós vamos abusar deles, nós vamos estuprá-los, né? E aí o Ló, temendo que esses homens fossem estuprados, aí lá fala até assim, a gente não sabe muito bem a intenção de Ló, mas o fato é que o Ló oferece as próprias filhas para os sodomitas. Ele fala assim, olha, tem aqui 2 filhas, elas são virgens, leve as 2, faça o que vocês quiserem delas, mas não estuprem esses 2 homens. Então, a gente vê como que as coisas estavam deturpadas, né? O Ló oferece as próprias filhas para poupar os 2 visitantes. Ele tinha que ter tentado proteger todo mundo, né? Argumentar para proteger os homens, sim, mas sem oferecer as filhas para aqueles homens, né? E aí os anjos, quando veem isso, eles fecham a porta, passam Ló para dentro, né? E falam assim, não, nada disso. E aí esses anjos cegam esses homens que estavam na porta, esses sodomitas, e aí a Bíblia fala que esses homens ficam cegos tentando encontrar a porta da casa de Ló para entrar, mas não conseguiam, né? E aí os anjos falam assim, olha meu filho, pegue a sua família e vá embora, sobe para o monte, foge daqui, porque Deus vai destruir isso tudo, né? E aí Ló, olha quantas vezes, né, Deus encaminha a gente sente o Espírito Santo orientando a gente em algumas situações e a gente ainda assim peca. Olha o que Ló faz aqui. Ló tinha acabado de ver essa situação, Deus o livrando, né, antes de destruir as cidades. Era para ele cumprir piamente o que Deus fala, só que ele fala assim, olha, anjos, ao invés de subir para o monte, deixa eu ir para aquela outra cidade ali, que é perto do monte também, né? E aí os anjos falam assim, você quer ir? Então vai, tudo bem, pode ir para essa outra cidade. Então Ló não sobe o monte conforme tinha determinado Deus, né? E aí Sodoma, Gomorra são destruídas, né? A mulher de Ló olha para trás, os anjos tinham falado assim, ó, pega a sua família e vai, não olha para trás, não. Esse olhar para trás, a gente não sabe ao certo o que é. Se é olhar para trás para ver a destruição da cidade, né, que estava em chamas, se é ter voltado para buscar pertences, se é o apego com as coisas, se é tirar os olhos da salvação e colocar os olhos no pecado, a gente não sabe. A Bíblia fala que a mulher de Ló olha para trás e que por isso ela é destruída. O pecado dela foi tão grande, por ela ter acabado de provar, né, da misericórdia de Deus, de salvar a sua família, e ainda assim ela olhar para trás, que a Bíblia nem fala o nome dela, só fala a mulher de Ló, né? Então ela é transformada em uma estátua de sal e ela não segue com seu marido, ela morre ali então. E o Ló e suas filhas, então, eles são salvos. E aí a Bíblia fala que Deus destruiu, inclusive, essa cidade para onde o Ló foi com as filhas. Deus não tinha mandado ele subir o monte? Ele não foi para outra cidade? Pediu o anjo falou, então vai. Deus destruiu essa outra cidade também, mas antes de destruir, Deus tirou Ló e as suas filhas das ruínas, e agora sim, Ló e suas filhas sobem ao monte, né? O que acontece é que o pecado, ele estava tão arraigado, era uma coisa que era tão comum ali, né, em Sodoma, e as filhas do Ló cresceram
vendo todos esses pecados como coisa natural, né? E também a questão de que naquela época deixar descendentes era muito importante, que as filhas de Ló olharam uma para a outra, a mais velha, e falou assim, olha, só ficamos nós 3, a gente não tem mais a nossa mãe. Se a gente não fizer nada, a linhagem do nosso pai vai acabar. Então, vamos dormir com ele para a gente ter filho e não permitir que essa linhagem acabe. Então, primeiro a filha mais velha e no outro dia também a mais nova, elas embebedam o pai e têm relações sexuais com ele. E as duas engravidam. A filha mais velha, então, vai dar origem, né, vai dar à luz a Moabe, e a filha mais nova vai dar à luz a Ben-Ami. Desse incesto, então, nasce Moabe, que vai dar origem ao povo moabita, e Ben-Ami, que vai dar origem ao povo amonita. Era para esses pecados, então, terem acabado ali com a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Pois eram pecados que afrontavam a Deus, né? Deveriam ter acabado. Mas graças a essas falhas recorrentes de Ló, da sua esposa e das suas filhas, esses pecados continuaram. E, inclusive, a gente vê lá em 2 Reis que os amonitas, moabitas e os cananeus, eles faziam, inclusive, sacrifícios de crianças, né? Eles matavam os filhos, as crianças, para oferecer a seus falsos deuses. Então, a gente vê que o povo moabita, ele nasce, então, de uma divisão das falhas, dos erros, né? E aí a gente vai ver no livro de Ruth que ela vem para trazer unidade. Feita essa contextualização, então, de como surgiu o povo moabita, vamos entender um pouquinho de como é que foi essa época dos juízes, né? Então, a época dos juízes, que é o período em que se passa a história de Ruth, era um período, então, em que o povo de Israel ele era governado pelos líderes tribais. Não tinha as 12 tribos, né? Então, eram líderes dessas tribos que governavam o povo de Israel. Como é que surgiram essas 12 tribos? Então, a gente tem aqui que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O Sem, depois de várias gerações, teve, então, né, deu origem ao Terá. E o Terá teve 3 filhos, Abraão, Naor e Arã. O Arã é aquele que morreu novo, né? O pai da Milca e do Ló. O Ló lembra que ele teve relações com as filhas e deu origem a Moabe e Ben-Ami, moabitas e amonitas. O Naor acabou casando com a Milca, que era sobrinha dele, e eles tiveram Betuel. O Betuel, então, teve 2 filhos, Rebeca e Labão. Até ontem, eu achava que Labão era pai de Rebeca. Olha como que é importante a gente estudar, né? Ontem que eu descobri que eles eram irmãos, na verdade. E aí, guarda a Rebeca aqui, que daqui a pouquinho a gente vai casar a Rebeca com Isaac. Então, o Abraão, ele era casado com a Sarai, né? E aí, Deus tinha falado que ela teria um filho, né? Que seria o filho da promessa. Mas ela não confiou em Deus, acabou dando a escrava dela para dormir com Abraão, que foi Agar, e aí eles tiveram Ismael, que deu origem ao povo ismaelita. A Sara acabou tendo um filho, que foi Isaac, que casou com a Rebeca, daqui a pouquinho a gente volta nele. Depois que Sara morreu, o Abraão acabou casando com a Quetura e eles tiveram vários filhos. Um deles foi Midian, que deu origem ao povo midianita, né? Então, voltando aqui na Sara, ela e o Abraão tiveram Isaac. O Isaac casou com a Rebeca e os dois, então, tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. O Esaú era o primogênito, mas ele não era o filho da promessa, né? A gente viu que ele acaba vendendo a primogenitura por um prato de sopa. E aí, Esaú, então, até tem o nome mudado, ele passa a ser chamado de Edom. Por isso que o povo que vem, a descendência de Esaú, é chamado de Edomita, porque o nome de Esaú foi mudado para Edom. A gente não sabe, não fica claro, se Edom vem da palavra vermelho. Se esse nome Edom é porque ele era ruivo, que a Bíblia fala que ele era ruivo,
ou se é por causa da sopa, que era uma sopa vermelha. Então, o fato é que ele deu origem ao povo edomita. Já o Jacó, que era o segundo filho, mas que acabou comprando a primogenitura, ele vai ter o nome dele mudado para Israel. Por isso que Jacó, a descendência dele, é então o povo israelita. Então, eu coloquei aqui, olha, que o Israel teve, então, né, Jacó, Israel, teve 12 filhos, aí eu coloquei aqui, não vou falar o nome deles todos, né? E aí cada um deu origem a uma tribo. Lembrando que José foi vendido como escravo pelos irmãos, né? E aí, quando ele foi vendido, ele acabou não entrando na Terra Prometida, porque ele tinha sido vendido, ele não estava mais lá. Mas os seus filhos, Manassés e Efraim, voltam e vão ter parte na terra. Então, continua sendo 12 tribos. E Levi, lembrando só que Levi foi a tribo que foi escolhida por Deus para o sacerdócio, então eles não vão ter direito à terra, que Deus entendia que não tinha necessidade. Então, depois de 40 anos dessas 12 tribos perambulando no deserto ali por causa dos seus pecados, né? Por causa das suas murmurações, Deus não deixou eles entrarem na terra prometida de cara, né? Eles ficaram 40 anos perambulando, e aí, depois desses 40 anos, Deus autorizou esse povo a entrar, então, na terra de Canaã. Eu só coloquei esse mapa aqui para a gente entender o próximo. Aqui está mostrando Israel nos dias atuais, só para a gente ver que o Egito está aqui logo abaixo de Israel, né? E que o povo estava escravo, o povo de Deus estava escravo aqui no Egito, então eles iam subir para dominar, então, a terra prometida, que é essa terra aqui. Então, esse mapa aqui está mostrando esse pedaço aqui, que hoje é chamado de Israel, né? A gente vê, então, que esse povo de Deus, eles tinham, então, que vir do Egito e subir aqui para assumir a terra prometida. Mas Deus olhou e falou assim, esse povo é fraco demais. Na hora que eles virem os filisteus, como eles são fortes, eles vão de novo murmurar, fraquejar, e é capaz deles não entrarem. Então Deus fala assim, não vou conduzi-los por esse lado aqui dos filisteus, não. Eu vou conduzi-los pelo outro lado. Então, embora a lógica, como a gente viu que o Egito estava aqui embaixo, embora a lógica fosse entrar por aqui, o povo de Israel vai ter que entrar na terra prometida pelo lado de cá, que é o lado que tem Edom, Moabe, Amon, né? Então, quando eles tentaram entrar e eles pediram acesso, né, para Moabe, para Edom, para Amon, para entrar por ali, esse povo não deu passagem, né? Aí, inclusive, aqui em Deuteronômio 23:4, a gente vê que Deus fala assim, olha, eles não foram, esse povo, né, porquanto não foram ao encontro de Israel com pão e água no caminho, quando eles saíram do Egito, e alugaram, inclusive, Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Então, esse povo que estava do lado de cá, Moabe, Amon, ao invés de ajudar os israelitas a virem tomar a terra, assumir a terra prometida por Deus, porque eles eram parentes, né? Eles eram filhos de Ló. Então, ao invés de ajudar, pelo contrário, eles se armaram contra os israelitas, eles contrataram, você pode falar esse termo, né? Arrumaram lá o Balaão para poder amaldiçoar os israelitas, e aí Deus fala assim, não, Deus tinha prometido para os filhos de Abraão, né, para Abraão, que ele abençoaria aqueles que te abençoarem e amaldiçoaria aqueles que te amaldiçoarem. Então, como os amonitas, os moabitas, né, eles acabaram fazendo contra, atrapalhando, né, o caminho do povo de Israel, Deus amaldiçoa esses povos e fala, nenhum amonita, nenhum moabita vai entrar na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor, e isso eternamente, ou seja, amonitas e moabitas não poderiam ocupar cargos entre os israelitas, não poderiam entrar na congregação do Senhor eternamente por terem trabalhado contra o povo de Israel. No final de tudo, o povo de Israel consegue entrar na terra prometida, né? E aí a gente vai ver que dessas 12 tribos, em cada momento,
um vai ser líder, né? Um desses líderes tribais assumia, né, o governo daquele povo. Aí eu coloquei aqui uma lista. Em Juízes a gente vê falando de 12, então no livro de Juízes o último líder é Sansão, mas a gente vê lá em Samuel que ainda teve outros 2 líderes, que foi Eli e o próprio Samuel, né? Eu não vou entrar nisso aqui, que não vale a pena, é só para a gente entender quem eram esses juízes. Não é juiz igual a gente tem hoje, eram líderes tribais que assumiam o governo do povo, que conduzia o povo e que lutava para defender esse povo de Israel. E nessas lutas, em vários momentos, livraram o povo de Israel do domínio, da opressão, né, de outros povos. Então, o livro de Juízes, ele conta a história de Israel a partir da chegada do povo de Deus a Canaã até o primeiro rei, que foi Saul. E aí, lá no livro de Juízes, a gente vê, o livro de Juízes é muito complexo, né? Mas a gente vê que lá fala que os filhos de Israel pecaram demais, né? Eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Tanto pecaram tanto, que chega uma hora que Deus esforça, né? Ele coloca Eglon, que era o rei dos Moabitas, para atacar Israel. E aí esse rei dos Moabitas se alia com os amonitas e os amalequitas, como a gente viu, né? Tomam a cidade e fazem o povo de Israel de escravo, né? E aí Israel serve aos moabitas como escravo por 18 anos, até que surge então um líder da tribo de Benjamim, um benjamita, chamado Eude, né? Que vai lá e mata o rei dos moabitas, chamado Eglon, né? Expulsa os moabitas e livra Israel da opressão. Eu coloquei aqui só um exemplo, porque no livro de Juízes isso acontece um monte de vezes, é como se fosse uma espiral, né? O povo peca, influenciado pelos povos da terra. Lembra que Deus tinha mandado expulsar todo mundo? E eles descumpriram. E esse povo que ficou influencia Israel e eles cometem muitos pecados. Israel peca, sofre as consequências desses pecados, né? São conquistados, sofrem aflições, clamam a Deus, pedem perdão, aí Deus perdoa, liberta o povo e eles voltam a pecar numa espiral. Cada vez pecados mais graves. Isso é cíclico, isso acontece muitas vezes, né? Então, no livro de Juízes, a gente vê várias vezes que o povo de Israel esteve sob o domínio de outros povos por os seus pecados, né? Deus permitiu que eles fossem escravizados muitas vezes, né? Para ver se eles se arrependiam. Mas eles tinham aquele, não sei nem se pode chamar isso de arrependimento, isso é mais um remorso, né? Na hora que cai, que dá problema, que sofre a consequência, pedia perdão. Deus perdoava, pecava de novo. E isso a gente vê várias vezes no livro de Juízes. Depois, o terceiro ponto dessa aula de hoje era a gente entender por que o Elimeleque, vivendo nessa época dos juízes, sai de Belém com a sua família. Por que ele precisou deixar? A gente viu lá no comecinho que Deus prometeu bênçãos para os israelitas quando eles seguissem as suas leis. Deus fala assim, olha, não se desviem das minhas palavras, nem para a direita, nem para a esquerda. Cumpre o que eu estou falando, não sigam outros deuses e eu vou abençoar vocês. Mas, se vocês desobedecerem, eu vou trazer maldição. E aí, quando a gente lê o livro de Deuteronômio, que fala, né, essa história que eu estou contando, a gente vê que entre as maldições que o Senhor prometeu, caso houvesse desobediência, eram períodos de seca, né? E aí de grande fome. E é por isso que nesse tempo em que Israel estava sendo governado pelos juízes, teve um período de grande seca, então de grande fome. E aí foi por isso que um homem de Belém foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar em Moabe, né? Esse homem, então, era o Elimeleque, mudou com a família que é Naomi, com os seus 2 filhos também, saíram de Belém e foram para Moabe, que é aquele primeiro versículo que a gente viu do capítulo de Ruth, né? E aí, por fim, só para a gente entender lá depois as decisões de Naomi ao longo do livro, né? A gente vai ter que entender como é que as viúvas viviam naquela época.
E aí eu fui estudar para trazer, tem muitos versículos que falam isso. Aí eu só deixei escrito aqui para quem quiser ler cada um deles, né? Mas eu fiz um apanhado geral para não ficar lendo cada um dos versículos, eu deixei escrito ali para quem quiser. Mas eu fiz um apanhado geral de quais eram essas ordenanças que eram trazidas nesses versículos, né? Como é que as pessoas da época, né, deveriam lidar com as viúvas naquela época. Então fala lá claramente que não se deveria afligir as viúvas, não deveria trazer dificuldade para elas, né? Não se deveria tomar roupa das viúvas como penhor. Olha como que isso é sério. Você está falando lá que não deve fazer porque era feito, provavelmente, né? Então, se a viúva estava devendo alguma coisa, não tomem as roupas dela para penhorar para que ela pague as dívidas, né? Que o direito das viúvas não deveria ser pervertido. A gente vê isso tanto hoje em dia, né? As pessoas deturpando, pervertendo as regras para tirar proveito. Então, fala assim, olha, não pervertam o direito das viúvas, não despojem, nem não tirem as coisas delas, não oprimam as viúvas, né? Façam justiça a elas. Se elas estiverem passando por injustiça, pleiteiem a causa dela. Então, saiam em defesa dessas viúvas, livrem a oprimida da mão do opressor. Está vendo alguém oprimindo? Vai lá e ajuda, né, a salvar essa pessoa. E naquela época, era comum que, se o pai falecido deixou alguma coisa, né, essas coisas que ele deixava não ficava com a viúva, ficava com os filhos. Então tem uma ordenança clara de que os filhos fossem piedosos com suas mães, né, cuidassem das viúvas e muitas outras coisas. Embora tivesse todas essas ordenanças, aí a gente vai ver versículos que mostram como que acontecia. Tinha várias regras, mas como é que acontecia? Como é que elas viviam naquelas épocas? Então, no livro de Isaías tem lá, olha, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Então, olha só, quando as viúvas eram injustiçadas e tentavam recorrer, elas não eram sequer ouvidas, né? A gente vê uma parábola de Jesus falando isso, né? Que a viúva tenta falar, né? Então, e a causa dela não é ouvida, sequer se dava ouvidos às dificuldades que elas estavam passando, né? Outro versículo lá de Ezequiel: no meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. Então, embora tivesse uma ordenança clara de que se fosse feita justiça às viúvas, a gente está vendo aqui que não era o que acontecia. E vários outros versículos, olha lá, esse aqui de Malaquias falando de que as viúvas estavam sendo oprimidas. Em Jó tem 2 relatos que eu fiquei meio chocada, olha aqui. Levam do órfão o jumento, da viúva tomam-lhe o boi. Então as viúvas estavam sendo extorquidas, né? As viúvas despedir-se de mãos vazias, olha só, abandonando a própria sorte, né? Então a gente vê que, embora tivessem várias regras de como deveria se lidar com as viúvas, a gente vê aqui vários relatos de que isso não era cumprido. Então, constatando que, embora existissem leis, as viúvas eram extorquidas, injustiçadas, oprimidas, saqueadas, sem terem ninguém que as defendesse. Então, tendo feito essa contextualização geral, né, na próxima semana a gente vai ver o capítulo 1 de Ruth, que começa justamente com esse primeiro versículo que a gente começou. Nos dias em que julgavam os juízes, então agora a gente já sabe, né? Nos dias em que os líderes das tribos de Israel, eles estavam à frente do governo do seu povo, houve fome naquela terra, fome por causa dos pecados, né? Então foi uma seca grande que aconteceu justamente pelos pecados do povo. E aí um homem de Belém, que foi o Elimeleque, deixou Judá pelas dificuldades que estava sofrendo ali em Judá pela fome e saiu para morar na terra de Moabe, que a gente acabou de ver, que é uma terra difícil, né?
muitos pecados, uma terra, inclusive, que se fazia sacrifício de crianças, né, com muitas dificuldades. E aí é para lá que ele vai com a sua mulher, que é a Naomi, e os seus 2 filhos. Então, que Deus nos abençoe e que a gente esteja aqui, se Deus quiser, né, preparados para o próximo capítulo que a gente vai ver de Ruth no nosso próximo encontro.